Olá pessoal, um pouquinho atrasado na live, né? Quase 16 horas, mas infelizmente recebi a notícia que o nosso querido Tony Gandra partiu para o mundo espiritual e sei que ele vai ser muito bem recebido. Bom, o papo hoje é sobre quais os sinais que dizem que você aí é filho das estrelas. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero ressaltar nessa live que todos nós, independente do planeta que viemos, somos consciências que podem ter sofrido imigração por vários motivos, tá? Geralmente, as consciências de planetas mais evoluídos renascem nesse grande hospital, escola chamado Terra. E elas renascem para trazer inovações, ajudar a humanidade a dar esse tipo de upgrade aí existencial. Esses que vêm com esse verdadeiro up na humanidade são verdadeiros evoluciólogos que de tempo em tempo aparecem aqui, no nosso planetão, em várias partes do mundo, e fazem por vezes um trabalho silencioso em prol da raça humana. Nós temos muitas consciências que já vieram. Sócrates, Gandhi, muitos outros aí, que eu nem preciso citar o nome, que você deve saber quem é. Outros, então, ainda renascem aqui para reaprender a ressocializar no eterno aprendizado do fraternismo. Porque de alguma forma, né, por conta de ações inadequadas em outros orbes, tiveram que vir para cá, para este imenso reformatório consciencial chamado Terra. E, é claro, a fim de experienciar este corpo denso, emocional, e assim se tornar mais fraterno. Porque o sentir, ele é a força da razão que nos leva à compreensão das coisas. Nós precisamos sentir para compreender. E isso é um processo totalmente individual. Portanto, independente, hein, pessoal, de etnias universais, independente do local que você tenha vindo, em todas elas, em todos esses planetas existem seres patológicos que vieram e vêm para cá aprender a ser melhor. Eu deixo claro que não estou falando de exilados, mas de consciências que vieram para aprender a lidar com as emoções, compreender seus processos individuais e ainda assim colaborar com o processo da Terra, da humanidade terrestre. Então, bendita seja a Terra que nos acolhe, né? Nossa eterna gratidão, essa grande mãe, essa grande nave. Bem, eu como admiradora do trabalho de Valdo Vieira, não poderia deixar de citar então um livro importante aí, de uma consciencióloga que indico a todos vocês que, assim como eu, né, senti ou sente uma desconexão, feito um estranho no ninho. E de acordo com Malu Balona, que escreveu o livro Síndrome de Estrangeiros, que tem sido inclusive aí o meu preferido para servir de base e orientação e me proporcionar reflexões profundas em busca do entendimento melhor e mais amplo de mim mesma. O livro diz o seguinte, fica plugado aí porque você vai ver se você tem essas sinaléticas aí do estrangeiro. A síndrome do estrangeiro é um mal-estar existencial, sentimento de não pertencimento social do indivíduo, intimamente aí deslocado do ambiente familiar, escolar e profissional, com a sensação de estranho no ninho, com visão ampla e interdisciplinar, a síndrome com vertentes da psicologia, da psiquiatria e do paradigma convencional no confronto com o paradigma consciencial e as ideias também inovadoras aí da conscienciologia, cujo Valdo Vieira deixou esse legado para a humanidade. Bom, no meu ponto de vista, a obra é útil para pessoas que passaram por experiências singulares na infância e na adolescência, né? Com traços conflitivos de superdotação intelectual e paranormal ou parapsíquica acima da média aí da sociedade. E com isso, ele deixa algumas indicações que eu vou citar, né, ao longo dessa live para a melhor compreensão de vocês. Bom, eu vou falar dos adultos, né? Dos adultos índigos. Eles conhecem bem a síndrome do estrangeiro, cujas crises existenciais, elas são marcadas por uma divisão interna entre
entre um eu quero e desejo ir embora e que desejo abandonar esse corpo, esse planeta urgentemente, porque não suporta mais conviver com a própria desconexão interna, com a ignorância, com a falsidade, com a falta de fraternismo e com a falta de insensibilidade no cultivo da espiritualidade. E tem um outro eu que mantém a noção básica que precisa ficar, pois tem uma programação existencial a realizar aqui, agora. A síndrome do estrangeiro é caracterizada por esta divisão, pessoal, e por uma sensação mais ou menos permanente de que não somos daqui, de que somos estranhos e distintos dos seres desse planeta. Sentimos a sensação nítida que somos diferentes de tudo que já vivemos no tempo e no espaço. Além disso, há um sentimento muito forte de saudade do nosso planeta de origem, de nossas raízes, da nossa casa, dos valores que lá imperavam. Uma saudade de um não sei o quê. E fobias e ataques de pânico são comuns nos adultos. Em muitos seres das estrelas que estão aqui agora, há esses transtornos, há uma má canalização de energia. A depressão também é um outro estado bastante habitual nesta geração índigo. Implica a existência de um déficit de energia e, desse modo, é também um problema aí de canalização da energia densa do próprio planeta Terra. Há também casos aí de saída espontâneas do corpo ou viagens astrais que assustam as pessoas aí quando não têm o conhecimento. E elas ficam em desespero por não conhecer esse fenômeno tão natural e que não oferece perigo ou risco algum. Outros ainda têm catalepsia, né, uma projetiva que os deixa assustados. Você sabe o que é catalepsia projetiva? Até enrola a língua, né? É quando você sai fora do corpo e você não consegue voltar, então você tem a sensação de morte. É muito interessante, isso já me ocorreu várias vezes, e com você já? A isso também se soma, no meu entender, as perdas energéticas que ocorrem por conta, né, das aberturas dos campos energéticos do chakra coronário, cardíaco, de cada fio das estrelas que vieram para cá. É sabido que por esse intermédio aí, os filhos das estrelas ficam mais vulneráveis aí ao vampirismo, ou seja, ao roubo de energia vital feito por parte de outros seres humanos, tanto físicos como parte extrafísica. E sempre que aparecem esses transtornos, pessoal, é recomendado consultar um profissional aí para que seja realizado um diagnóstico apropriado, uma vez que há diferentes tipos e graus mais ou menos graves de manifestação de tais condições. Eu vou citar aí alguns sintomas e características para você entender se você tem essa síndrome do estrangeiro, se você é um viajante das estrelas, para que você consiga se situar. Bom, primeiramente, os filhos das estrelas, como eu já disse, eles têm saudade de um lugar desconhecido e também têm sonhos recorrentes com seres estranhos, com locais diferentes. Eles gostam de astronomia, astrofísica, temáticas espaciais em gerais, assuntos referentes à mente humana, ufologia, espiritualidade e aí vai. Eles também têm afinidades com a ciência e com a tecnologia. Preferem os filmes aí de ficção científica. Adoram efeitos e fenômenos paranormais, pirâmides e temáticas similares e têm capacidade paranormal avançadas, aí tipo telecinesia, telepatia, materialização, uma mediunidade que está acima aí da média convencional. Eles também têm sonhos que estão voando e que na verdade são experiências fora do corpo e experimenta muitas vezes, né, o encontro com seres diferentes em projeção. Eles também alternam rapidamente de estados aí de mau humor para os de bom humor. Mas eles têm boa saúde, na realidade. Eles vivenciam acoplamentos energéticos com outras pessoas e depois desacoplam-se. E conseguem, desta forma, sentir o que o outro está sentindo. Entendeu?
Bom, eles têm processo mediúnico e de paranormalidade, como disse, acima da média das pessoas, possuindo um grau de intuição assim exacerbado. Eles não gostam de grandes aglomerações e multidões. Também tem muita dificuldade de relacionamentos, fazer amizades e conseguir parceiros afetivos e espirituais, e também sexuais, tá? Tem uma inteligência muito acima da média. Gostam de ficar só. Sentem profunda melancolia, aquela angústia interior, muita solidão e muitas vezes vontade de morrer. Tem profundo senso de justiça social e odeia as injustiças humanas. Os filhos das estrelas, pessoal, têm elevado senso de honestidade, muito acima da média das pessoas. Eles têm grandes possibilidades de ser o mais maduro espiritual aí dentro do núcleo familiar em que estão encarnados, mas são imaturos social pela inadaptação tanto do corpo físico quanto aqui nesse planeta que seria novo para eles. Sente processos bioenergéticos como calores, frios, arrepios, entre diversos sinais de uma paranormalidade bem exacerbada, aflorada. Em muitos casos, são possessivos com os seus afetos, por conta da sua imaturidade emocional. Por conta disso, não compreendem claramente seus aspectos emocionais, entendeu? Eles vêm aqui para aprender emoção mesmo. Em grande parte da vida, enroscam-se com questões emocionais, por não saber lidar direito aí com as emoções. Eles são racionais para dar conselho aos outros, mas geralmente têm dificuldade de aplicar os próprios conselhos. Eles possuem um certo grau de incoerência, mas estão aqui também para melhorarem. Ao mesmo tempo em que amam a vida e admiram a natureza, muitas vezes desejam morrer para voltar ao planeta de origem, local que sente muita, mas muita falta. Tem fortes dores de cabeça, dores severas, que não são facilmente aliviadas aí com analgésicos. E tem por vezes corizas que duram 24 horas, mas que não estão ligadas a resfriados ou alergias. Sentem necessidade de dormir mais frequentemente do que o normal. Bem, vamos lembrar que somos seres multidimensionais e biopsíquicos. E quando buscamos analisar aí as nossas incoerências, estamos investindo no desenvolvimento de todo o nosso ser e cuidando aí com amor de nossa essência, que é espiritual. Sentem-se comprometidos com o projeto humano, com a flora e com a fauna. E geralmente se sentem muito ligados aos animais, porque eles têm um contato psíquico com esses seres. Geralmente assumem lideranças aí nas áreas de tecnologia em busca de inovações que possam, então, beneficiar a todos. Bom, temos o Tesla aí, que era um exemplo disso, né? Que foi desacreditado até porque dizia que tinha contato com ETs. Ele pode ter sido um grande, um filho das estrelas que esteve aqui, né? Outros ainda trabalham no que diz respeito à preservação da vida planetária. Outros ainda portam-se como agentes transformadores da sociedade, por meio de uma filosofia, então, comportamental, mais universalista e menos baísta. São, na maioria, avessos às religiões, pois compreendem com mais facilidade o sentido de unidade. A maioria também tem dificuldade de lidar aí com questões financeiras, mas no final todos eles anseiam urgentemente voltarem para as suas estrelas. E quando mais maduros eles vão ficando e conscientes também, eles vão se tornando um alicerce para a sociedade como um todo. É claro que o avesso também é verdadeiro. Muitos vêm para cá e se perdem na droga, no misticismo, na política, etc. Porque aí eles se perdem pelo próprio poder que possuem. E embora eles tenham um grau de inteligência acima, esses seres são endurecidos por suas ações ineptas. Agora, busque enxergar-se aí, você. Perceba se você se encaixa nisso que foi falado. Você se encaixa? Porque o que fomos em vidas passadas, pessoal, é o reflexo do que somos hoje. E o que seremos no amanhã é o reflexo do que estamos sendo no agora. Então, pessoal, lucidez na jornada terrestre. Porque hoje, eu e você, nós somos caminhantes das estrelas no planeta da redenção chamado de coração.
E por isso, muitas vezes, nossos pensamentos são mesmo feitos às estrelas. E não conseguimos então arrumar eles, feito constelações. Assim, no aqui e agora, nesse eterno presente, compreendemos que amor é um grito no vácuo que ressoa a eternidade. Dessa forma, a certa escuridão nos foi concedida para podermos relembrar do brilho das nossas estrelas. E assim, né, pessoal? Quem sabe voltarmos para as nossas estrelas, fazendo a ponte para o infinito, transformando a fé em nós em um anjo mais bonito. Bom, pessoal, se vocês curtiram esta live, inscrevam-se no meu canal, no Cron TV, no YouTube. Lá tenho mais de 1.200 vídeos referentes à ufologia, espiritualidade, autoconhecimento. E eu convido vocês também, para o dia 12/8, eu estarei aí no Espaço Galáctica. E eu estarei falando sobre a civilização felina, a Karen Rodrigues falará sobre os arcturianos e a Nanda Meirelles vai abordar sobre a apometria. Dia 12 de agosto, às 14 horas, fone 2592-1066. Alameda Rua Giovanni Gronchi, número 2307, aí no Morumbi. Liguem lá, façam suas reservas, é um número limitado de pessoas. Gratidão, pessoal. Até a próxima live. Vem comigo.